Olá, amantes das artes, do cinema e do teatro. Este é o nosso segundo vídeo do canal Poça d'Arte e o tema de hoje é a origem do teatro. Todos já ouviram falar de teatro, seja para assistir algum show de comédia, algum show de alguma banda ou até uma peça de teatro mesmo. De fato, o termo teatro significa também o estabelecimento físico onde está. Mas, em se tratando de arte, o que significa teatro? O tema mais antigo considerado é o tema grego, theatron, que significa lugar para ver. E se aprofundarmos um pouco mais ainda em theatron, podemos chegar em um verbo grego, theaomai, que significa olhar com atenção, contemplar. E olhando para um significado um pouco mais profundo, um significado mais teológico da palavra, os estudos dizem que é uma forma de contemplar, buscar algo mais profundo, meditar em alguma coisa. Jerzy Grotowski, ator e diretor polaco, dono da teoria do teatro pobre, diz que teatro é o que ocorre entre o espectador e o ator. Todas as outras coisas são suplementares. Dessa forma, o teatro é uma coisa que acontece de dentro para fora. Os atores são os responsáveis por apresentar a cena e o público é o responsável por ter todas as emoções que acontecem naquele momento. Resumindo isso numa máxima do teatro, apresentação sem plateia é um ensaio. Para que haja o teatro é necessário o público. Existem muitos gêneros no teatro. Dentre eles estão o alto, comédia, drama, revista, musical, tragicomédia, tragédia e muitos outros. Dramaturgia é a arte de escrever peças de teatro e dramaturgo é o responsável por escrever estes textos. A origem do teatro remonta aos homens primitivos e todas as suas formas de representar as coisas, como danças, rituais, canções. E isso nós estamos falando na Idade da Pedra, ou seja, são 2 milhões de anos atrás. E isso nós observamos na forma como eles tinham de representar as coisas, como por exemplo a adoração aos astros, como o Sol e a Lua, os rituais que faziam, as pinturas nas cavernas, tudo isso eram as formas deles representar o que eles viam. Então vamos pensar juntos. Estes homens primitivos personificavam todas essas coisas, todos esses astros, a lua, o sol, os ventos, os mares, e os faziam brigar entre si, o que originava as chuvas, os terremotos, etc. E aonde entravam todos os rituais deles, para que os deuses, todos esses astros, fossem favoráveis a si mesmos e dessem depois o perdão por todos os seus pecados, etc, etc. Nós vemos isso, por exemplo, na Sagrada Escritura, onde personificava a chuva e o dilúvio para a remissão dos pecados. E finalmente chegamos nela, a origem de todo o teatro tal qual o conhecemos hoje. Grécia, século IV a.C. Já passamos por toda a origem do teatro, por todas aquelas origens que falamos no Egito, Mesopotâmia, Índia, Turquia, e tudo se concentrou ali, na Grécia, na Acrópole, Atenas. No Theatron da Grécia era realizada cerimônias em honra ao deus do vinho, Dionísio. Na celebração da colheita das uvas, a vindima, havia celebração com danças, músicas e apresentações de ditirambo. Ditirambo era um hino cantado e representado por um coro todo fantasiado. Desta forma, o teatro passou de ser só aquele local físico onde as pessoas iam para assistir alguma coisa, mas começou a ser algo maior, uma representação teatral. E é aí que começaram a surgir as histórias, as representações teatrais de todos os heróis e deuses gregos. Mas não pense que é tão simples assim não. Na Grécia poderíamos ficar um ano fazendo vídeos e resumos e eu acho que ainda não seria o suficiente. Mais pra frente nós veremos com muito mais calma cada aspecto da Grécia, cada ano e cada história que foi criada ali dentro. E finalmente chegamos à nossa amada terra Tupiniquim, terra do pau-brasil, a terra de Santa Cruz. Chegamos ao Brasil, ano de 1500. E vamos ao cenário do Brasil. Temos um território espalhados por índios, que tem os seus rituais, as suas danças, muito parecido com o que a gente falou dos homens primitivos. Do outro lado, temos viajando pelo Oceano Atlântico, uma Europa já velha e bem encaminhada na cultura por pelo menos 4 séculos. E é assim que nós temos o encontro então, do Brasil com a Europa, com os padres jesuítas catequizando os índios através de representações teatrais da fé religiosa. Mas foi só a partir do século XIX, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, que a arte de representar foi desenvolvida de forma mais intensa. Feita essa introdução então à origem do teatro, vamos agora nos próximos vídeos conseguir falar um pouco de cada tema desses.
O trabalho aqui vai ser longo e maravilhoso. Cada parágrafo que eu escrevia sobre essa introdução me remetia a 5 fontes diferentes sobre cada tema. Então vai nos aguentar aqui por um bom tempo. Aqui embaixo está o link do nosso site, onde está toda a pesquisa feita sobre a origem do teatro. Se você gostou, curte, compartilha, apoie esse novo projeto nosso e até o nosso próximo mergulho nesta poça d'arte.